Veja bem, quando você sai correndo, e depois você quer falar, você vê que você está ofegante. Só depois que a sua respiração for se contrabalançando, ou seja, ficando igual com as suas respirações, com o seu batimento cardíaco, que você vai conseguir falar. Então, veja bem, está vazio, você deixa o seu músculo cair, enche. Vai encher essa parte traseira também, que a gente chama de intercostal. E você ainda pode expirar um pouquinho mais, vai encher até a média. Você vai respirar o suficiente para tocar a frase musical. Se você tiver uma frase pequena, pouco. Se for uma frase muito grande, bastante. Nunca eleve os ombros a respirar, porque você somente está enchendo a parte de cima dos pulmões. Então, não se esqueça. Vazio, enchendo. Soltando. Uma das outras funções, ou seja, que se produz o som no trompete, é a língua. E a língua tem duas funções básicas para se tocar o trompete. A primeira é controlar a pressão do ar, com a variação do seu dorso. Veja bem, nós usamos 3 vogais para tocar no trompete. A, E e I. O A para os graves, o E para os médios e o I para os agudos. Se vocês falarem A, E e I, vão ver que a língua fica em posições diferentes. Então, essa é uma das funções dela, controlar a pressão do ar que passa por ela. E a segunda função da língua é interromper a coluna de ar produzindo o ataque. Na verdade, quem produz o ataque é o ar. A língua funciona, um bom exemplo para a gente pensar como a língua funciona quando vai ocorrer o ataque, é se nós temos um ferro quente que nós vamos experimentar. Se molha o dedo e... Tss, tss. Ou seja, a língua não funciona lá no ataque para frente, e sim ela vai para trás quando dá o ataque. Então quem dá o ataque é o ar. Não acione a sua língua entre os dentes, ou deixe que a sua língua bata nos seus lábios, porque essa não é a posição correta para se tocar. A língua deve estar com a sua ponta atrás dos dentes inferiores. Por fim, os lábios. Como nós fazemos para vibrar os nossos lábios? O que faz os nossos lábios vibrarem? O que faz os nossos lábios vibrarem é o ar movendo, passando por eles. Então, veja bem, eu vou vibrar os meus lábios. O bocal e o trompete ampliam essa vibração. No caso, o bocal vai ampliar essa vibração. Então, veja bem, eu vou vibrar os meus lábios. Vou fazer essa mesma vibração no bocal. O que faz então os lábios vibrarem é o ar passando por eles. Os lábios só servem para vibrar. Os lábios por si só não vão conseguir uma nota grave ou uma nota aguda. Isso é função da língua e força do ar. Quanto à posição do bocal nos lábios, existem várias opiniões. Alguns dizem que deve ser mais acima, outros dizem que deve ser mais abaixo, alguns gostam mais para a esquerda, outros mais para a direita. O que é importante é que você posicione o bocal numa posição ideal à sua boca, à sua formação dentária. Há pessoas que têm dentes tortos na arcada superior e inferior, têm dentes, como a gente chama de coelho, para fora. Existem milhares de formações dentárias que vão fazer diferença nos seus lábios quando você apoia o seu bocal. Eu, quando comecei a estudar, por acaso, pus o bocal e ele ficou 50% para cima, 50% para baixo. Ou seja, no centro, eu consigo tocar no centro. E ele ficou um pouquinho para a esquerda. Agora, veja bem, durante um tempo, eu toquei muito para a esquerda, porque, não sei porquê, o meu lábio vibrava mais para a esquerda. E o som era muito brilhante. Hoje em dia eu toco muito no centro, mas um pouquinho para a esquerda, mas quase no centro. Então, veja bem, eu estou aqui bem no centro hoje. Cheio d'água.
Não façam isso, normalmente, num lugar que não tem um tapete ou um jornal, porque vocês vão deixar muitas pessoas brabas. Aqui, no caso, por acaso, tem um carpete, então eu dei sorte. Então, voltando ao nosso exemplo. Muitos anos atrás, não tantos assim também, eu tocava muito para a esquerda. E vocês vão notar que o som era muito brilhante. Então vejam, se vocês me perguntassem, você mudaria de novo? Eu não recomendo as mudanças. Eu acredito que onde você posicionar o seu bocal e onde você se sentir confortável é o lugar que você deve tocar. Não só deve tocar, como deve trabalhar em cima disso. Existem embocaduras de todos os tipos e espécies. A sua nunca será igual a uma outra. Como, na verdade, não existem dois bocais, apesar de serem iguais, do mesmo número, que sejam iguais. A gente compra dois bocais iguais e eles vêm diferentes. Como não existem dois instrumentos totalmente iguais. E se existem, provavelmente não estarão os dois com você, ou com alguém em qualquer parte desse mundo. Procure uma posição ideal para você posicionar o seu bocal para contrabalançar essa tensão muscular. Eu sugiro a posição 50% em cima e embaixo para contrabalançar a tensão labial. Agora, se você usa um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para cima, um pouco mais para a direita e lhe é confortável, continue assim. Quanto à posição correta para se tocar? É muito comum vermos não só estudantes, como até, às vezes, muitos profissionais, tocando assim. Que eu saiba, o trompete, uma posição não só ideal, como a posição correta, é que você mantenha o seu corpo ereto, os seus braços confortavelmente abertos, para poder respirar e todas as outras funções que são necessárias sejam corretamente. Ah, mas você tocou assim e saiu o som. Eu não toco clarinete, eu não toco nenhum outro instrumento que toca, eu também não preciso olhar para o chão, eu tenho que olhar para a parte para tocar. Não só você fecha o seu pescoço, impedindo que o ar passe com mais naturalidade, como uma posição horrível para se tocar. Ou então, ou para o outro lado, ou totalmente torto. Nenhuma dessas posições vai lhe favorecer. Na verdade, o trompetista ou qualquer instrumentista a bocal ou a palheta são os atletas. As posições devem ser corretas. São várias funções ao mesmo tempo. Você está lendo a música, você está digitando as válvulas, você está soprando no bocal, você está reparando os tempos que o maestro está lhe dando, escutando o que o baterista está ralentando ou indo para frente. Se você não tiver uma posição que lhe ajude a pensar em uma coisa a menos, se você tem uma posição cômoda para tocar, é uma coisa a menos a pensar. Agora, se você é desleixado, isso é desleixo, é incorreto. Ao mesmo tempo, ao sentar, essa posição é muito preciosa. Por exemplo, é muito comum ver muitos alunos ou profissionais tocando com as pernas cruzadas. Ou caídos para um lado, ou com os braços. Essas posições não condizem com o profissional. Na verdade, ao sentar, procure manter as suas costas não tortas, mas retas. Encoste na cadeira, encoste. Mantenha os seus pés numa posição confortável. Essa seria uma posição ideal para se tocar. A mesma posição que você levanta, você senta. A atividade de tocar um trompete é uma atividade física e deve ser feita corretamente.
efeitos, ornamentos e surdinas usadas no trompete. Eu começo com um efeito, o frulato. O frulato provavelmente apareceu em New Orleans e sempre foi usado na música de jazz. É um efeito muito característico e muito interessante, como vamos ver. Como se faz o frulato? O frulato é na boca, é feito na língua. Trrr, 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 e esse efeito passa pelo bocal e se projeta na campana. Então, frulato. O trinado. O trinado é um ornamento. O trinado pode ser tanto de válvula como de língua. Vamos ver o trinado de válvula. Esse seria o trinado de válvula. O de língua. Um outro ornamento, o glissando. O glissando pode ser superior ou inferior. É muito usado em música popular para as terminações de frases. Mas vamos ver o superior, de baixo para cima. Como vocês puderam notar, eu me auxilio das válvulas para fazer o glissando. Esse glissando normalmente é usado nos finais de frases. Que vem tocando alguma música e no final faz um glissando descendente. Seria um exemplo. Esse é o glissando. O vibrato. O vibrato é muito usado. Há duas maneiras de se fazer o vibrato. Ou com a mão, ou o vibrato de diafragma. O diafragma seria assim. Eu prefiro usar o vibrato de mão, porque eu posso controlar mais a frequência ou a velocidade desse vibrato. Então, de mão seria... Vejam bem, eu controlo ele num determinado limite. Nós poderíamos dizer que uma sinfonia de Beethoven nós tocamos sem nenhum vibrato. Uma música de Ravel com um vibrato muito sutil. E uma música de Gershwin com um vibrato mais popularesco. Agora, notem uma coisa, o vibrato tem que ser controlado na sua frequência, porque muito exageradamente ele torna-se feio. Como, por exemplo... que conforme a velocidade dele aumenta, ele já não fica tão sutil, tão bonito. O ideal seria que fosse mais lento, gradativo. Eu faço o vibrato, se eu não estivesse com o instrumento na boca, seria essa posição. O meu primeiro dedo balança sutilmente o instrumento, muito vagarosamente. Eu posso até diminuir a velocidade dele. Por último, o bend, que é um efeito também muito usado em música popular. O bend seria em pegar a nota, cair
ela na afinação e voltar. Por exemplo. Todos esses efeitos, ornamentos, devem ser mesurados, ou seja, medidos. Eles têm um limite de beleza. Passando desse limite, se eu faço uma música inteira, em todas as notas bend, ou faço vibrato o tempo inteiro, fica-se enjoativo. Isso deve ser dosado, a gosto. Nessa sequência, eu apresento as surdinas. As surdinas são utensílios que nós usamos que modificam o timbre do instrumento. Eu inicio com a surdina Streit. A surdina Streit é em forma de pera, é uma surdina de metal. É a única surdina usada em música sinfônica. É muito difícil encontrar qualquer outra dessas surdinas que eu vou apresentar numa orquestra sinfônica, a não ser em música contemporânea. Mas nos autores românticos, pós-românticos ou pré-românticos, a surdina usada em música erudita é a surdina Streit. Eu vou tocar um trecho de uma música, sem a surdina, e depois eu vou pôr a surdina para vocês verem como o timbre é alterado. Agora com a surdina. Vejam que ela fica mais metálica. Uma música que ficou muito conhecida, porque se mudava o timbre, foi Ti for Tu, que com a surdina Streit fica muito caricata. A próxima surdina que eu vou tocar é a surdina Capnut, uma surdina muito usada em orquestras de música popular. A surdina Cap ficou muito conhecida em uma música de Ray Conniff, da qual eu vou tocar, que o solo do trompete era feito com a surdina Cap. Surdina Cap. A próxima surdina, surdina Harmony. A surdina Harmony pode ser usada de duas maneiras. Com o cano, como chamamos, ou sem o cano. Com o cano, ela é conhecida também como surdina wah-wah. Vamos ver por quê. Normalmente, já é um vício. A gente põe um pouco de bafo para a cortiça da surdina agarrar, porque acontece muito da gente pôr a surdina e na hora que vai tocar, a surdina cai. Então, para evitar que ela caia, a gente dá um bafo na campana. É folclórico isso, mas tem vezes que resolve. Então, vamos ver com o cano.
cano. Sem o cano. Muito usada pelos solistas de jazz. A próxima surdina, surdina Velvet. É uma surdina até pouco usada, até na música popular, uma surdina que está caindo em desuso, apesar de ser uma surdina preferida dos trompetistas. A surdina Velvet, na tradução seria veludo, vamos dizer assim, ela aveluda o som do trompete, que o som do trompete é um som mais agressivo, mais brilhante. O do cornet, como vocês perceberam, é um som mais doce. E a surdina Velvet, ela deixa esse som mais suave. Ela tem 3 ganchos, normalmente a gente usa o recurso, porque esse gancho é móvel, qualquer um deles é móvel, então a gente encaixa a campana e aprende. E vocês vão ver que o som, ele aveluda muito o som do trompete. Uma surdina que não é surdina. Na verdade, seria essa parte da surdina cap, sem esta parte, que nós chamaríamos de surdina plunger. Como vocês devem estar observando, isso aqui é um desinterruptor de pia. E isso é normalmente usado no mundo inteiro. Optou-se pelo desinterruptor de pia porque ele é mais flexível, anatômico para segurar, e faz o mesmo efeito que a surdina plunger, que seria no caso de fibra. Isso é fibra. Isso é borracha, mas o efeito é o mesmo. Foi muito usada na orquestra de Glenn Miller. E ela faz quase o mesmo sistema da wah-wah. E nas partes vinham escritos uma cruzinha e uma bolinha. A cruzinha era fechada e a bolinha era aberta. E a surdina plunger teria esse efeito, que depois foi até sendo substituída por um chapéu. Ficou muito famoso em alguns filmes em Hollywood. Mas o efeito seria esse. E, por fim, a surdina straight do piccolo. Como vocês podem ver, ela é feita para o tamanho da campana do piccolo. O timbre é semelhante ao trompete. Vai ser um timbre metálico. Apresentei, então, os efeitos, ornamentos e surdinas usadas nos trompetes, nos diferentes trompetes.